Bora lá, nação, analisar as últimas informações do Flamengo e também o mercado da bola do Mengão. O Flamengo tentando fechar com o Claudinho. E vamos analisar também aqui os comentaristas do programa All Sports, Mauro César também falando sobre a movimentação do Flamengo referente às Copas, né? O Flamengo que praticamente vai começar a priorizar as Copas. E também falando sobre o Campeonato Brasileiro, o que o Flamengo pretende fazer no Campeonato Brasileiro. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas eu gostaria que você já chegasse aqui primeiramente deixando seu like apoia demais o trabalho do nosso canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações, porque aqui sempre tem notícias do Flamengo pra vocês, tá certo? E antes do vídeo eu apresento pra você um XBet, que é uma das melhores casas de apostas do mundo, que inclusive é patrocinador oficial do Barcelona e do Liverpool. E ela está com uma promoção para as primeiras 30 pessoas que se cadastrarem através do link que vai estar no primeiro comentário fixado. Você fez seu cadastro simples e realizou seu primeiro depósito, você vai ganhar 100% de bônus. Como assim? Depositou R$100, ganha mais R$100. Depositou R$200, ganha mais R$200 na hora. Um XBet, uma das melhores casas de apostas do mundo. Vai lá, corre, se cadastra e aproveita. 30 primeiras pessoas, tá bom? Vamos pro vídeo de hoje. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Agradecendo aí ao Gaciba, participou da nossa programação. Hoje a gente traz os trechinhos dele falando desses lances mais polêmicos deste Fla-Flu. Tirando o primeiro assunto que a gente guardou do bolso, Spindel falou mais cedo no sorteio lá da Copa do Brasil, na sede da CBF. O Cícero Melo conversou com o dirigente e ele falou sobre mercado para este Flamengo. Vamos ouvir. Eu não tenho nada planejado ainda a respeito de viagem. As conversas seguem. De novo, uma negociação muito difícil, um atleta muito qualificado, que joga num clube importante, importante financeiramente também, campeão russo, acabou de ganhar a Supercopa, então é uma negociação que é extremamente difícil, mas todos os atletas que o Flamengo busca sempre a cada janela para qualificar o elenco, são negociações que são complicadas. O que eu posso dizer, obviamente, que o De La Cruz e o Claudinho são dois atletas que interessam ao clube, mas que são negociações extremamente difíceis, como o torcedor e todos já sabem. A gente vai fazer o possível para que eles possam estar aqui. Olha, é um jogador que a gente acabou de renovar contrato, é uma das joias da nossa base. A gente conta com o jogador, qualquer proposta que o Flamengo recebe, até por educação, a gente avalia e responde. A gente ainda não respondeu a proposta do Crystal Palace, mas a gente vai avaliar e vai responder no tempo e da forma que a gente julgar adequada. Não tem viagens marcadas, mas segue atrás, né? É o que ele falou, de Claudinho principalmente, também tem a questão do De La Cruz, mas o Claudinho foi campeão agora no fim de semana com o Zenit. Então, uma negociação difícil, já está lá tem um tempo já também, um mercado até que também não é tão fácil de tirar por conta também dos valores, né? Enfim, acho que a negociação vai muito por esse lado também, né? De quebra de braço aí de valores. E me parece que essa saída ou não do Matheus França também pode estar meio correlacionado, porque é dinheiro que entra, inclusive o Crystal Palace do Textor, né? Tá na liderança e ainda quer levar o menino do rival. O velho tá complicado. Tá ligeiro. Enfim, mas assim, o Matheus França, não sei se para essa janela, mas é inevitável que ele vá sair. Imagino que, além do Palace, equipes até de uma, vamos dizer assim, de uma prateleira maior da Europa estão de olho, que para mim é jogador para ser de um nível alto. Então, o Flamengo, acho que vai... hoje tem uma organização financeira muito clara, criou toda essa situação, é puro mérito, então pode barganhar, vem, não vai levar de qualquer jeito, vai devagarzinho tal, e vai vender bem. Quando vai acontecer, eu não sei. Entre De La Cruz e Claudinho, muito flamenguista vai me perguntar, eu iria no Claudinho, acho que pelos valores, que até são parecidos, né, entre os dois, o River já deixou claro que é a multa ou não leva, que também são 16. Foi campeão no fim de semana. Também foi, mas eu acho eles são até um pouco diferentes, né? O Claudinho é mais meio atacante, é um meia mais perto da área, o De La Cruz é mais um meio campista, vamos dizer assim, um médio, como a gente fala, um cara que vai de área a área, mais motorzinho. Então acho que se viessem os dois, beleza, mas os dois, pelo jeito, vai dar 30 milhões de euros, enfim, o Flamengo deve estar bem, mas não sei se tanto.
Então, entre os dois, eu iria no Claudinho. Acho que é um cara que, pensando em Arrascaeta ali, em Everton Ribeiro, aquele setor de mais criação, eu acho que era um cara que ia ajudar bastante. Não. Eu também acho que o Claudinho tivesse que escolher um dos dois, mas não sei aí se de repente tem interesse de vender o Matheus já agora. Acho que seria precipitado, ainda mais um clube com uma solidez financeira tão grande, mas tendência é... O Flamengo se colocou nesse patamar de poder pagar preço de Europa por jogadores, assim, é mérito deles. Aí acho que um jogador como o Claudinho até vale investimento, assim, até pensando numa possível revenda até no futuro, porque tem qualidade técnica absurda. E até surge... É impressionante como qualquer episódio acaba gerando maior repercussão, né? Porque no título do Claudinho, né, do Zenit, ele foi substituído, até saiu bravo, discutiu com o treinador, e aí isso acaba até aumentando toda a situação. Acho que isso não tem influência nenhuma, se vai ser negociado ou não, mas eu acho que o Flamengo, com o poder financeiro que tem que ir atrás do Claudinho. Acho que é um cara que pode chegar e causar um grande impacto. E já até saiu do Flamengo, já está com vida nova, porém, deu uma declaração que chamou a atenção, que fez barulho no fim de semana também, foi Vidal. Vamos ver o que ele falou. No, me siento muy feliz de jugar. Siempre estuve preparado, solamente que me tocó un entrenador, un perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores. Pero nada, quedó atrás, ahora estoy feliz, jugué ahora y espero empezar a jugar de inicio los partidos que vienen e mostrar todo lo que he hecho en toda mi carrera, que é ser ganador. Fez a sua estreia aí com a camisa do Atlético Paranaense, o Vidal, com o cabelo todo preparado para esse momento. E a gente traz os números dele com o Sampaoli no Flamengo. Foram 12 jogos, 40,7 minutos por jogo, não marcou nenhum gol e deu 2 assistências. Chama muito a atenção, né, essa fala do Vidal, que ele coloca ali o Sampaoli como um treinador perdedor, porque quando o Sampaoli chega, o Vidal tem as suas oportunidades na equipe do Flamengo, né? E a expectativa era que essa parceria, de fato, fosse retomada muito por conta do que foi na seleção chilena, né? Então, havia essa coisa de, poxa, o Sampaoli tem a sua história na seleção chilena também, assim como o Vidal. Então, acho que chama mais atenção por isso essa fala do Vidal, né? Porque não se imaginava que havia essa quebra entre os dois, né? Essa coisa rachada entre os dois, para que ele saia do time e vá chamar o Sampaoli de perdedor. Chama atenção porque ela é uma fala que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Eu não sei o que passou pela cabeça do Vidal, se ele pegou um recorte dos últimos anos do Sampaoli, que teve mais dificuldades, seleção argentina ele teve problema, na Europa mesmo ele não conseguiu ter trabalhos que chamassem tanto atenção, mas não faz sentido porque o Sampaoli é só o treinador que ganhou títulos e que treinou a maior geração da seleção chilena, que o Vidal faz parte. O Vidal é um dos grandes jogadores da história do Chile. E a gente está falando de um treinador que fez isso com um futebol numa qualidade gigante. O Chile do Sampaoli é um dos times, uma das equipes mais emblemáticas que a gente tem nas últimas décadas aí, em qualidade de futebol, em conteúdo, em conceito. E aí o cara me manda uma dessa e assim, eu entendo ele tá chateado, porque ele queria ter vindo pro Flamengo, mas se a gente for ver, outra coisa que não faz sentido. Não foi só o Sampaoli que segurou o Vidal, não. Com o próprio Dorival ele jogava no segundo time, com o Vitor Pereira ele não foi titular absoluto. E ele teve uma vida no Flamengo onde ele chega, o João Gomes está comendo a bola. Não arrumou nada. Aí muda, Pulgar começa a jogar, Gerson volta, agora Alain, o Vitor Hugo, o menino, começou a ganhar a oportunidade de fazer gol. Então ele também estava num contexto que era difícil ele jogar. E eu não acho que ele foi uma tragédia no Flamengo, que ele foi muito mal assim. Eu só acho que ele foi ok, mais ou menos, que a gente esperava, um cara para entrar na rotação. E digo mais, eu acho que no Atlético ele vai ter dificuldade para ser titular também. Eric, Christian, o Cittadini, que jogou por muito tempo, já está saindo porque não tem espaço. Tem Alex Santana, tem o próprio Fernandinho, que ali quem manda ele, não dá para tirar o Fernandinho. Então, assim, não vi sentido nenhum, me pareceu uma fala de alguém que está com recalque. Desculpa, me pareceu um ruído dessa reta final de relação, eu acho, ali, do Flamengo. Lembra que eu fiz uma analogia saiu, lembro. Do casal?
ele acabou tomando e aí não aceitou muito o término. Essa reta final ali de Flamengo, deve ter havido algum desentendimento entre eles, que foi determinante até para a saída, e ficou esse barulho. Pelo menos a minha leitura foi essa, Dom. Também não acho que foi uma tragédia a passagem dele, mas se você olha os números que a gente viu quanto que ele jogou com o Sampaoli, eu não vejo nenhum absurdo ele ter jogado só aquilo. Pelo contexto do elenco, o que ele vinha apresentando, a intensidade que ele vinha jogando no Flamengo, sinceramente, eu acho que eu não vejo nenhum absurdo, nenhuma injustiça técnica por parte do Sampaoli em relação ao Vidal. O Vidal pode ter ficado chateado, a gente não sabe, de repente alguma coisa que ele falou na hora de ir embora, não sei, a gente não sabe disso. Mas publicamente pode demonstrar que ficou chateado, mas chamar de perdedor é desrespeito. Ainda mais por todo esse contexto do Chile, o que o Sampaoli representa para o futebol chileno. O Chile é um país muito tradicional no futebol, mas suas duas grandes conquistas na história, suas duas únicas conquistas na história, são as Copas Américas, uma delas com o Sampaoli. Então ele tem um peso na história do futebol chileno muito grande para ser chamado de perdedor simplesmente por isso. Então acho que foi totalmente descabido. Ele pode ter os seus motivos para estar chateado, mas chamar de perdedor acho que foi desrespeitoso, ainda mais num contexto que, sinceramente, se justificava ele não jogar tanto pela concorrência que existia no Flamengo. Primeiro quero deixar claro que eu acho um absurdo o Flamengo não priorizar o Campeonato Brasileiro, né? Isso acontece em função das trocas de técnico constantes, né? O São Paulo ele estreou na segunda rodada do campeonato. A primeira, o técnico era o Mário Jorge, o técnico do Sub-20, contra o Coritiba. E, evidentemente, teve um desempenho, até que não foi ruim em alguns jogos, mas acabou perdendo, o técnico recém-chegado, conhecendo o elenco. Enfim, isso está custando caro, né? Pontos que ficaram pelo caminho que poderiam ter sido conquistados em jogos do começo do campeonato. O Flamengo não lidera o Campeonato Brasileiro há 91 rodadas. Eu considero isso uma vergonha pelo investimento que o Flamengo tem. Sequer liderar uma rodada. Liderou uma na primeira rodada desse ano, mas é piada, é uma rodada. Venceu um jogo 3-0, o Fluminense também venceu 3-0, os dois ficaram em primeiro. Eu falo liderar mesmo o campeonato, assumir a ponta depois de um determinado número de pontos disputados. Eu acho isso constrangedor pelo elenco que o Flamengo tem e é reflexo de comportamento de jogadores, de erros dos técnicos também, mas principalmente da forma como o futebol é gerido, com essas trocas de treinador a todo instante. Então, o cenário é esse, tá? Quer dizer, isso não é uma justificativa antes que algum bobalhão ache que eu estou passando pano para alguém. Não estou justificando nada, eu não trabalho no Flamengo, apenas eu sou o Flamengo. Eu estou criticando e acho que vai acabar levando o time para as Copas por uma razão muito clara. Ontem, no segundo tempo, o Flamengo morreu. O primeiro tempo foi até bom, marcou o Fluminense no campo de ataque, dificultou a saída de bola do Fluminense, poderia até ter feito um gol numa daquelas situações, foi até melhor. O Fluminense conseguiu equilibrar o jogo mais no final da primeira etapa e no segundo tempo o Flamengo morreu, nitidamente. Por quê? Enquanto o Fluminense, nas últimas semanas, jogou um jogo contra o Internacional e ficou no Rio de Janeiro descansando, o jogo foi no Maracanã contra o Inter, de novo no Maracanã contra o Flamengo, nem viajar, o Fluminense viajou, o Flamengo foi jogar no Maracanã contra o Atlético Paranaense, em São Paulo contra o Palmeiras, gramado sintético, em Curitiba contra o Atlético, mais uma vez o gramado artificial, e aí voltou a pegar o Fluminense. Então era claro que ontem o time estava pegado. Ah, mas e o elenco? O elenco ontem não tinha Fabrício Bruno suspenso, o Ayrton Lucas suspenso, o Pulga machucado, o Pedro machucado, tinha mais um Bruno Henrique machucado, sem falar Mateuzinho, lateral direito, que está machucado há um tempão. 5, 6 jogadores aí, alguns que seriam titulares contra o Fluminense, e que não jogaram porque estavam fora. Aí você vai apelando para os reservas imediatos, os jogadores que entram e saem do time, e para outros e outros. Até o André, atacante, acabou entrando no jogo. Um atleta que raramente tem oportunidade, jogou alguns minutos contra o Bragantino, daqueles vergonhosos 4-0. Então acho que a tendência é empurrar para. Vão acabar empurrando, que nem foi ano passado, para as Copas. Agora, essa semana, por exemplo, qual foi a prioridade do Flamengo? Não foi o Fluminense, foi o Atlético Paranaense. E aí tem o seguinte também: se por acaso priorizasse o brasileiro, que é o que eu acho que seria o certo, eu acho que seria o certo, e a Copa do Brasil joga do jeito que for e perde para o Atlético. Aí, como o Arnaldo falou aqui, o Cudê colocou o Hulk no banco contra o Corinthians, menosprezou o Corinthians. Aí vão dizer que menosprezou o Atlético. O Arnaldo falaria isso certamente, porque o Arnaldo e muita gente acha que tem que priorizar a Copa. Eu acho que não. O Flamengo tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, não Copa. A Copa é secundária. Que nem esse time aqui, o Manchester City prioriza o campeonato, a Premier League. A Copa, se tem para ganhar, ganha. Agora, o campeonato, todo ano, estão lá quase ganhando. Não tem para ninguém. Eu acho que o time que tem mais investimento, que tem mais condições de ter regularidade no campeonato, tem que brigar pelo campeonato. Então, eu acho vergonhosa a participação do Flamengo nesses últimos Brasileirões. Esse ano, de novo, o Flamengo está longe do líder, né? Vai ter muita dificuldade para recuperar. É evidente que o Botafogo deverá perder pontos, porque é natural que seja assim, não é por conta do Bruno Lage, é porque esse desempenho é totalmente ponto fora da curva. Você dificilmente sustenta por 38 rodadas, tem 15. Por 38, e o Botafogo flerta ali com perigo, né? Quanto o Grêmio foi. Esse jogo mesmo de sábado. O Bragantino perdeu um gol ali com
poucos minutos do segundo tempo, cara a cara com o goleiro, né? Bruninho perdeu. E na sequência, o gol do Botafogo, uma falha clamorosa do goleiro Cleiton, que, aliás, é incrível como é que o Bragantino investe tantos jogadores, não contrata um goleiro bom, é um goleiro muito fraco, falha com frequência, e do Natan, que quando saiu do Flamengo, parte da Flamimimi chiava, parecia que o Flamengo tinha negociado um novo Aldair. Falhou dos 2 gols. Primeiro ele cabeceou para trás, na saída do goleiro, né? Na sequência o Tietchan fez o passe para o gol do Eduardo, muito bom jogador Eduardo, e no segundo ele faz um corte errado, o de Plácido chega, bate cruzado e faz o gol. Os 2 gols têm as digitais do novo Aldair da Flamimimi, que era o Natan, que é um zagueiro jovem que ainda não virou nada. Talvez até vire, mas até agora não é. E quando o Flamengo vendeu, muita gente reclamou, achando que era um jogador extraordinário, até agora não demonstrou ser. Então é claro que em algum momento o Botafogo deve tropeçar, mas duvido, eu acho muito difícil o Flamengo acompanhar. Eu não sei nem se alguém vai conseguir acompanhar, porque os outros times também ficam envolvidos em outras competições. O Palmeiras vai olhar para quê? Vai olhar para a Libertadores, não tenha dúvida. A Libertadores é prioridade total. O Flamengo deve priorizar as Copas. O Grêmio, a tendência com o Renato é priorizar a Copa do Brasil. Esses confrontos com o Flamengo. Agora, e o detalhe, um agora semana que vem, 2 rodadas de Libertadores e o outro jogo lá no meio, lá de agosto. Então você vai ter um período aí com times assim preocupados, né? Em não machucar esse titular importante. Como é que vai ser o Suárez nesse período? Dificilmente vai jogar jogos do Brasileiro. Se jogar, vai jogar bem pouco. O Renato deve guardá-lo para os confrontos com o Flamengo. Então você tem um Grêmio que deve estar mais fraco, pode perder pontos aí, a chance de perder pontos sem o Suárez é maior, óbvio, ele gera o jogo todo ofensivo do Grêmio. Então, para o Botafogo isso é ótimo. Agora, eu acho um negócio constrangedor o Flamengo ficar tanto tempo sem sequer liderar o campeonato. Tem torcedor, não, mas ganhou a Copa do Brasil. Não importa, eu estou falando do brasileiro. Você pode ganhar a Libertadores e eventualmente ganhar a Copa do Brasil, mas você tem que brigar pela liderança do campeonato. O Flamengo nem isso tem conseguido. E isso tudo é reflexo das confusas decisões do departamento de futebol. E no calendário brasileiro, as coisas funcionam assim. Em 2019, no ano de ouro do Jorge Jesus, etc. e tal, ele foi eliminado de cara pelo Atlético nos pênaltis na Copa do Brasil, o Atlético Paranaense. E isso deu a ele semanas livres. Então tá aí, Nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então tá aí o Flamengo movimentando o mercado da bola, tentando trazer o Claudinho. E tá aí o Mauro César que falou sobre a posição do Flamengo em priorizar Copas, né? E o Mauro César falou que o Flamengo deveria priorizar também o Campeonato Brasileiro e tem elenco para isso. Na verdade, tem elenco para isso, para priorizar também o Campeonato Brasileiro, né? E uma distância tão longa que está para o Botafogo, 12 pontos, é muita coisa, não deveria estar assim, não é verdade? Mas vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo tem aí a semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo está muito bem na Copa do Brasil, vai jogar contra o Grêmio, primeira partida fora de casa, segunda decide no Maracanã, tem aí as oitavas da Libertadores da América, vamos ver o que o Flamengo vai fazer para essas grandes decisões. Nação, então é isso daí, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Flamengo para vocês.